Alô? Olá, Juan, tudo bem? Só um minutinho, eu não estou ouvindo vocês. Eu acho que aqui é minha configuração do computador. Eu vou Leia, boa ajustar aqui. Eu tarde, estou tudo ouvindo bem? Oi, vocês boa aí, Juliana, mas tarde, não tudo estou bom? ouvindo. me ouve? Tô te Não, então ouvindo. não é problema meu, é dele. É. Vamos começar, já tem bastante gente. Eu queria, em nome da Abdan, agradecer a presença de todos. Esse evento faz parte da preparação para o Nuclear Technology and Trade Exchange, que é um evento que a Abdan preparava para esse ano agora de 2020 e que, em função da pandemia, ficou postergado para 2021. Então, nós já começamos essa série de webinars exatamente para preparar a participação de todos no evento ano que vem, né, e para divulgar a tecnologia nuclear. Eu acho que uma das missões da Abdan é desmistificar o uso da tecnologia nuclear em diversos campos. A gente já falou aqui sobre radiação de alimentos, a gente já falou sobre geração de energia, a gente já falou também sobre medicina nuclear e agora estamos no evento 3 aqui da medicina nuclear e é isso que a gente tem visto aí, é uma divulgação maior. O objetivo da Abdan também é geração de negócios, né? A gente não está fazendo divulgação científica, o objetivo da gente é integrar empresas que tenham interesse na geração de negócios e desenvolver essas atividades ao longo de toda a cadeia. Enfim, eu agradeço a presença de todos e passo a palavra para o Guilherme. Deixo só as seguintes mensagens. Peço a todos que mantenham seus microfones desligados durante as apresentações. Haverá uma pesquisa de satisfação que será colocada no chat, então a gente pede a atenção de vocês para que possam responder a pesquisa. E as perguntas que forem levantadas, por favor, também coloquem no chat. O Dr. Guilherme vai acompanhá-las e incluí-las nas perguntas ao final. Então, Guilherme, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Mais uma vez, uma honra estar aqui conversando com vocês. Celso, obrigado pelo convite novamente, Ana Célia. Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Rossi, sou médico nuclear e radiologista, trabalho com medicina nuclear há mais de 20 anos. Parei de fazer conta quando completou 20 anos. E sou um entusiasta das nossas técnicas e sou entusiasta de fazer as coisas diferentes. Eu costumo, em todas as minhas apresentações e minhas aulas, citar uma pessoa pouco inteligente, que é o Albert Einstein, dizendo que a gente precisa fazer as coisas diferentes se a gente quiser resultados diferentes. Se a gente continuar fazendo da mesma forma, a gente não vai chegar em nenhum resultado diferente. E a Abdan está fazendo essa proposta de trazer alguma forma, um outro olhar, uma forma diferente sobre o tema medicina nuclear e o mercado da medicina nuclear. A gente teve apresentações muito interessantes nos outros dois módulos e eu tenho certeza que hoje vai ser muito interessante também, porque a gente tem dois craques, uma pessoa que tem muita experiência em medicina nuclear, que é o Fábio, tem mais de 20 anos que eu conheço o Fábio, com 20 anos que ele trabalha na Siemens, né? Ele é Head de Imagem Molecular da Siemens para a América Latina. Sabe muito sobre mercado, conhece o mercado nacional. E a outra pessoa que vai falar com a gente, e que também é fantástica, é Edileia, que é da Bayer, e ela foi uma pessoa que participou ativamente da vinda do Xofigo para o Brasil, com uma mudança, já com rupturas de paradigmas, com até, inclusive, em forma de incluir o Xofigo dentro do mercado nacional, o que permitiu uma facilidade muito grande da gente começar a usar o produto desde a sua entrada no Brasil. Ela é gerente de produtos de Xofigo da Bayer no Brasil. A gente vai começar com o Fábio, então vou já passar a palavra para o Fábio e vamos aprender muito aí com essas duas feras. Boa tarde a todos. Obrigado, Guilherme, pela apresentação aí, pelas palavras, e obrigado, Ana Célia, Beatriz, o Celso, pelo convite. É uma honra poder participar aqui com vocês desse bate-papo, desse aprendizado, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui também com os colegas, né?
E nada mais do que eu tomo as palavras que o Guilherme falou no início, como fazer as coisas diferentes, né? Eu acho que eu, nesse período aí, na minha carreira na Siemens, aí, que estou completando agora 20 anos, eu nunca fiz tanta coisa diferente como nesses últimos meses, né? E em mudanças e colocadas em prática de uma velocidade assim absurda devido ao que a gente está passando de pandemia, né? Então, está mais que concretizado que eu sou extremamente fã também das mudanças. A gente tem que mudar e sempre, né? Senão a gente nunca vai ter uma melhora. E ficou concretizado que tem muito a ver com o nosso comportamento, né? Com o nosso mindset, com a cultura, uma série de coisas. Então, nesse momento, a gente foi meio que obrigado a fazer umas mudanças devido à pandemia, isso global, né? Infelizmente, por um motivo que a gente não gostaria, mas de outra forma, nos preparar e sair disso bem melhor, né? Então, como vocês estavam comentando, tudo isso vai passar, todos temos fé que definitivamente vai passar e a gente vai sair mais forte e nos ajudando muito mais, né? Acho que ficou claro que a ajuda mútua é fundamental para o crescimento, né? Então, fabricante, cliente, paciente, a coisa mudou, né? Agora estamos muito mais unidos, muito mais humanos do que antes, né? Então, acho que por aí a gente tem muita coisa para falar, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Só me avisem se ela já está sendo projetada. Sim, então já está projetada. Perfeito. Tá ótimo. Então, ok. Então, acho que o tema aí, né, principais desafios e gargalos, né, para o desenvolvimento do mercado, da especialidade da medicina nuclear. E a gente fala imagem molecular porque nós temos o PET-CT também no portfólio, e eu não poderia deixar de falar aqui sobre a transformação digital, né, algo que eu sou muito a favor e, como eu disse no início, foram mudanças assim em 3, 4 meses que no processo normal levariam ali 2 anos, né? Então acho que é um momento de muito aprendizado. Eu vou começar agora com um vídeo introdutório aqui. Bom, legal. Eu gosto muito desse vídeo, né? Eu tive
o privilégio também de, acho que há uns 2 anos já, a Siemens Healthineers, ela começou com esse desenvolvimento, falando muito da jornada do paciente, né? E juntando com medicina de precisão e digitalização. Então, acho que vem muito a calhar, porque quando eu comecei minha carreira na Siemens, eu comecei como gerente de produto na área de radioterapia, né? Cuidava dos aceleradores lineares e precisão é o tópico número 1, né? Quando a gente fala de tratamento radioterápico. Mas isso vem se expandindo, né? E isso hoje é o moto, o mindset, digamos assim, da Healthineers toda, né? Em todas as divisões. Então, acho que isso é muito legal e vem muito a calhar agora com a gente, né? E aqui, rapidamente, mostrando só um pequeno overview de quem é a Siemens Healthineers, que é uma das divisões da Siemens, né? A divisão de soluções e equipamentos médicos. Então, é importante dizer que a Healthineers ela está em 75 países, né? Tem a presença em 75 países, é líder, né, mundial em tecnologia. E o que eu vejo de mais importante aqui é que a Siemens, a tradição dela, a empresa alemã, ela investe mais de 1 bilhão de euros em pesquisa e desenvolvimento. Então, acho que isso é fantástico para todas as empresas, e uma empresa focada em saúde, eu acho muito mais importante, totalmente relevante, né? Então, na Siemens Alemanha, eu morei alguns anos lá na Alemanha trabalhando na Siemens, e eu ficava realmente espantado, né, do departamento que existe lá na Alemanha, só focado em pesquisa e desenvolvimento, né? Acaba sendo a maior parte lá da fábrica, do escritório. Então, é muito interessante isso. Eu acho que é muito da cultura alemã também, focado na qualidade. A qualidade é sempre acima de tudo, e é o que a gente mais precisa, e o que vocês, profissionais da saúde, né, também buscam no dia a dia com os pacientes. Bom, falando um pouquinho dos desafios que eu vejo, né, na medicina nuclear e nos tempos que a gente está vivendo, eu já tive várias conversas aí com alguns clientes e com colegas no mercado, né, é o tópico da distribuição e o próprio transporte aí da parte de radiofármacos, né? Então, imagina só agora, nesse período ainda de pandemia, como foi ainda mais trágico, né? Então, é algo que, sem dúvida nenhuma, é um gargalo, né? A gente precisa focar e ver soluções aí nessa parte, tanto de alocação, né, a base instalada dos PET-CTs, né, a distribuição, como também dos próprios profissionais, né, os próprios oncologistas, né, os outros, as outras modalidades médicas que acabam sendo clientes do médico nuclear, né, que vão solicitar os exames, etc. Então, a gente sabe que na região centro-oeste, né, necessita ainda muito de desenvolvimento, né, nessa parte. Então, é algo a se pensar e que precisa ter um desenvolvimento, né? A parte de equipamentos remanufaturados é algo que eu já venho falando há muito tempo. Aqui a gente, eu acho que é fundamental no Brasil, é um mercado totalmente propício para a parte de equipamentos remanufaturados. Então, a gente está abrindo aí também, estamos trabalhando para fazer uma consulta pública e para que a gente tenha, né, e que seja como outros países na América Latina, e que a gente trabalha com essa área de equipamentos Ecoline, que a gente chama na Siemens, e que são muito bem aceitos, né? Então, a gente tem um preço muito mais acessível, né? Isso é um ponto nevrálgico aqui, né, para nós brasileiros. A gente sabe disso, a dificuldade, né, a diferença de câmbio, né, que a gente paga equipamentos em dólar ou em euro, então a gente sabe a dificuldade que a gente tem
e vocês, médicos ou clientes ou donos de clínicas, para conseguir ter os melhores equipamentos. Então, acho que é algo definitivamente que o Brasil precisa, né? Os projetos multimodalidade, eu acho que eles vêm cada vez mais crescendo também, até devido à mudança do mercado, né, da verticalização também de alguns clientes, do conglomerado de junções de clientes. Então, acho que isso vem como um ponto, na minha opinião, positivo, né? Acho que é uma grande oportunidade para a gente desenvolver, crescer e construir mais, e, claro, incluindo a medicina nuclear e PET-CT, sem dúvida, porque isso está tudo linkado na oncologia, né? Então, hoje, acho que até mais de 80%, chega até 90% dos exames de PET-CT, de alguns clientes que eu converso, eles são para oncologia, né? E a gente sabe o quão benéfico os resultados têm vindo quando a gente fala de PSMA, né? E o próprio teranóstico, então, que vem estimulando, digamos assim, o SPECT-CT, né? Então, alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, mais ou menos, eu lembro de ter feito uma análise e ter visto o mercado de medicina nuclear, né, falando de SPECT, andar de lado, né? E PET-CT com crescimento, acho que tem muito a ver com oncologia, como eu falei, mas agora com a vinda do teranóstico, isso está mudando de figura, né? E acho muito bom porque os exames têm tratamentos com benefício clínico muito grande, e, então acho que é uma grande oportunidade. Bom, e as mudanças que a gente vê no contexto global, agora falando um pouco geral do mercado, né? A gente viu no vídeo aqui falando muito de medicina de precisão, então acho que está ocorrendo consolidação também até por parte dos planos de saúde, né? A própria gestão da saúde, como ela está sendo feita, é diferente hoje, né? A gente tem alguns modelos diferentes, né? Então os cuidados eles estão mudando, né? A forma está mudando. E eu lembro de 10 ou 15 anos atrás, totalmente diferente hoje, né? A forma de negociação, a forma que a gente se achega ao nosso cliente. Então hoje o ponto principal é construir uma parceria e trabalhar junto com aquele modelo de cada cliente, né? E sem dúvida, né, vai ser cada vez mais digital, né? Então a telemedicina, a gente viu aí vários clientes utilizando isso durante a pandemia, né, e que veio funcionando, e uma forma de atingir um número de pacientes muito maior. E as promessas de valor, né, essas que são as promessas de valor aqui da Siemens Healthineers, a gente começou há mais ou menos 2 anos atrás a falar sobre isso, e agora a gente viu tudo em prática, né, nesses últimos meses, né, totalmente em prática, porque em muitos casos não havia opção, né? Então, ou se fazia uma telemedicina, ou se fazia algo online, remoto, como a gente está fazendo aqui, né? Esse webinar, ou não se fazia nada. Então, em 3 meses, tudo teve que acontecer. E como eu disse no início, foi muito bom porque a Siemens já veio se preparando já há alguns anos sobre isso, né? O próprio trabalho remoto, home office, é algo que eu utilizei muito em 2006, quando eu fui trabalhar fora lá na Alemanha, já era algo assim de praxe, né, de rotina, e aqui veio de uma maneira que todos precisaram fazer, estamos fazendo ainda, né, devido aos cuidados, então a gente já estava preparado. Então acho que esse é um ponto muito importante para nós, né, a preparação, né, a gente se preparar, antecipar, antever tudo que nós tivermos conhecimento e conseguirmos, com as análises e tal, realizar. E essa é uma frase que eu gosto muito, desde a época da faculdade eu uso
sempre. Outro dia um colega meu usou numa apresentação, eu falei, que legal, porque eu quero falar. Porque execução, na execução, assim, as ideias, preparação vem antes, com certeza, mas execução exige muito. Ela nos tira da zona de conforto, né? Então, por isso, ela é difícil, né? Ela é muito difícil, ela realmente é algo, como aqui, né? Uma arte. E quando a gente fala em empresas como a Siemens, né? A Bayer, multinacionais, são vários departamentos, é muita gente. Então, a gente executar coisas novas, a gente fazer essa mudança interna em empresas grandes não é fácil. Não é fácil, né? Muitos departamentos acabam inocentemente, digamos assim, por olhar somente o seu departamento, né? Algo que acaba sendo natural. E a gente tem que mudar isso, porque no fundo o que a gente tem que olhar é para o cliente, para os nossos clientes, né? O que a gente chama de customer centric, que a gente está trabalhando muito forte na Siemens, né? Criamos agora também esse ano o Customer Success, que é um departamento só voltado para essa parte, lidando com os clientes, e é esse o olhar que a gente precisa ter. Então, nessa execução, ela não é somente Siemens, né? O que a gente for executar é junto com os nossos clientes, né? Não adianta a gente executar a nossa maneira, o nosso modo, e que não se encaixa com os nossos clientes. Então, tem que ter essa troca de sinergia e etc., para que a gente construa algo e execute algo viável para ambos os lados. Bom, quando a gente fala medicina de precisão, aqui é um tópico muito interessante, porque ele entra também na inteligência artificial, que a gente vem desenvolvendo bastante, digitalização, ele junta tudo, né? E a ideia, sem dúvida nenhuma, é o quê? Captar o máximo de informações possíveis, né? Ou seja, que o médico ele tenha o maior número de informações possíveis, né? Para que ele consiga um diagnóstico mais preciso. E isso está cada vez mais personalizado também, ele vem se individualizando cada vez mais, né? Em uma série de tratamentos, né? O próprio tratamento, eu lembro disso, né, de intensidade modulada de radioterapia, né, o IMRT, ele veio já há muitos anos, ele vem mostrando que ele é personalizado, né, não é mais algo standard lá, que você faz um planejamento standard e vai para todos os pacientes. Então, com a medicina de precisão, o foco está maior ainda na individualização, né? E a ideia é que os resultados eles possam ser antecipados também com a ajuda, né, da inteligência artificial, de todos esses algoritmos que trazem essas informações para o médico, né? Os multicentros ou projetos multimodalidades, enfim, que nós chamamos do Pathways, né? Então, é a jornada do paciente. É um outro tópico muito interessante. Eu peguei esse slide de um colega meu, da Siemens, que faz toda a parte de digital, né? E eu venho trabalhando em conjunto com ele, mostrando o foco. Eu quero incluir o foco em oncologia, né? Porque, na minha visão, e o que eu debato com alguns clientes, né, é que ele é um multicêntrico também, né? Então, a ideia é a gente focar na oncologia, ou seja, que o cliente X tenha o seu prédio de oncologia, receba todos os seus pacientes, conseguindo fazer o diagnóstico, sem dúvida, mas que tenha toda essa ajuda, né, de inteligência artificial, de captação de informações de todos os exames, de biópsia, de tomografia de ressonância, e aí consiga, da maneira mais precisa e mais rápida, direcionar, né, para o tratamento adequado a ele, seja químio, seja rádio, e assim por diante, e fazendo todo o follow-up. Então, acelerar todo esse processo, né, e nesse conglomerado existe o médico nuclear,
o radiologista, o oncologista, sem dúvida, um neurocirurgião e assim por diante, né? Para que tenha toda essa discussão multicêntrica para a melhor terapia de cada paciente. E a entrega dos resultados, que é uma outra preocupação, sem dúvida nenhuma, os pacientes eles estão cada vez mais informados, né? Então eles também têm acesso, né, como todos nós, cada vez a mais informações, então eles também vão procurar o melhor centro, a melhor tecnologia, né, onde ele tenha menos dor, digamos assim, né, onde o tratamento ou o exame seja da maneira mais rápida possível. E a gente sabe que existem vários centros hoje no Brasil se preocupando muito com isso, muito mesmo, até a forma como o paciente entra lá na clínica, para onde ele vai, onde ele senta, onde ele fica esperando. Então tem muitos estudos sobre isso que tem a ver com essa parte da entrega dos resultados para o paciente, né? E a própria gestão da saúde. Então acho que aqui envolve muito colaboração, né, entre as partes, sem dúvida nenhuma, para que o benefício seja todo voltado para o paciente. Eu gostaria só de mostrar aqui, depois eu já sigo, tem um videozinho que explica muito bem o que a gente chama de VOC, né, que é o Virtual Operations Center, é muito interessante, e no Brasil ele existe no HC e no Aliar, né? Então ele é uma forma de controle remoto de uma ou mais máquinas, né, que consegue expandir a expertise. Então isso é muito interessante, eu acho que ele deve na Siemens a ideia que a gente tenha depois para todos os equipamentos. A gente sabe que a medicina nuclear ela exige uma logística diferente, né? Com muito mais cuidados, mas é algo que é interessante para a gente se basear e construir na medicina nuclear também. Então, eu vou passar o vídeo aqui. Então ele é bem interessante porque no vídeo ele fala, né, de reduzir custo, né, less cost, algo que nós nos preocupamos aqui a todo minuto. Eu tenho certeza que todos olhamos cada vez mais para os custos, né, como reduzir e melhorar a qualidade, né, e networking. Então como disseminar o networking, o conhecimento, né, expandir o expertise, né, para as equipes tal, de uma forma virtual, né, como o VOC. Então ele é muito interessante. E tanto o VOC como toda a parte de inteligência artificial da Siemens, ele vai linkado ao TeamPlay, né, que é esse slide que eu estou mostrando, que é um dashboard linkado na nuvem, onde todas os equipamentos, né,
todas as modalidades são linkados e existe ali uma análise de performance de cada equipamento, número de exames, e você pode compartilhar protocolos, trocar experiências com outros centros. Então é muito interessante, né? Ele faz parte de todo esse conglomerado aí de digitalização. E a experiência do cliente, hoje ela também eu vejo bem diferente, porque muitos pacientes eles vêm com a família, né? Às vezes estão vindo de outras cidades para ficar e querem, exigem hoje, né? Um certo nível de conforto, etc. Então tudo isso é muito importante, a família participa também dessa parte da gestão, e é algo que a Siemens se preocupa muito, né? Eu falei do Customer Success, porque isso no fundo está tudo depois em conjunto, né? Como é que foi toda aquela experiência do paciente desde o início, desde quando ele chegou até o seu tratamento final e depois um follow-up que ele vai ter, e a fidelização, né? Porque é dessa maneira que tanto o paciente como os seus familiares, etc., vão se sentir confortáveis naquela clínica ou naquele hospital, e vão recomendar e vão retornar, né, se necessário. Então, é um ponto muito importante que faz parte dessa cadeia e não pode ser de forma alguma esquecido, né, ou não dado o valor que precisa. E a digitalização, que a gente está falando aqui a todo tempo, é o último tópico, né, da cadeia de valor, ela vem com o objetivo de reduzir os esforços do profissional, do médico, né, para o que ele precisa, né, que consiga aumentar a produção dele. Então a gente mostrou um vídeo no SNM esse ano e a gente mostrou aqui no Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear também. A doutora Elba foi a nossa speaker, né, e ela mostrou o Tumor Burden Quantification, né, utilizando a inteligência artificial. Então ela mostra no vídeo que em alguns segundos ela consegue já fazer ele já mostra toda a quantificação, ele já registra tudo para que ela possa fazer as análises e tenha o melhor diagnóstico. Então, a parte de digitalização da Siemens, ela vem como um companheiro, né, do médico, ela vem para ajudar, para que ele tenha mais tempo com o paciente, que é o que a gente vem falando aqui, né, para que ele consiga ter esse tempo com o paciente. Né, e o nome desse produto é o AI Red Companion, né, que, como eu falei, é o companheiro aí do radiologista. E a gente já tem esse algoritmo já pronto e já está há 2 anos, a gente mostrou na RCNA em Chicago, né, já com foco agora em pulmão e coração em tomografia, em próstata para ressonância, e devemos aí continuar desenvolvendo, né? Então, ele entra totalmente no tópico de oncologia que eu comentei com vocês, vindo a aprimorar, a ajudar nesses centros que eu chamei de multicêntricos, né, ou multidepartamentais, né, linkando todas as imagens, os exames, as opiniões e as decisões de cada profissional, né, e ajudando. Ou seja, que eles tenham mais tempo com o paciente e isso comece a fluir de uma forma muito mais inteligente, né, usando a inteligência artificial. Esse que é o objetivo. E agora eu tenho mais um vídeo aqui que ele fala um pouquinho, explica bem esse tópico. Os vídeos Fábio. não estão postando áudio, viu, Fábio? Isso. Se você puder falar, seria bom. Talvez tenha como você ajustar o volume do player, Fábio. A gente não ouve o áudio do vídeo. Eu não sei se é por causa do fone de ouvido, pode ser também.
Melhores faixas metálicas podem se tornar um espaço maravilhoso. Eu adorei isso. Esse é o nosso lado. Existem muitos jeitos de dormir e opções infinitas de colchões, o que torna mais difícil escolher. Ok. Guilherme, você comentou alguma coisa no início do vídeo? Vocês me escutam Na bem? verdade, infelizmente, os vídeos não muito bacanas, mas eles não, a gente não conseguiu ouvir. Como esse tinha legenda, acho que o pessoal conseguiu entender a mensagem, né? Ficou mais... Bom, tá ok. Acho que eles tinham feito um teste no início, né? Eu perguntei se estava ok, mas tudo bem. Bom, então, dando seguimento aqui, eu coloquei alguns exemplos aqui do que a gente fez nesses meses sobre aplicação online, né? Com a nossa plataforma, que é o SingleVia, e também demonstrações, né? Então, isso aqui foi feito de uma maneira muito prática, muito boa, muito corriqueira agora com o nosso application, o Marcelo Toledo, né? E algo que a gente já queria fazer já há bastante tempo, porém, como eu falei no início, né? Acho que por alguns outros motivos não acontecia, acabava sendo sempre presencial. A gente sabe que o presencial, sem dúvida nenhuma, ele é melhor, né? Você tá pessoalmente. Porém, como eu pus aqui, a gente precisa ganhar agilidade, né? O acesso. A gente ganhou uma capilaridade muito grande. A gente conseguiu marcar aplicações de um dia para o outro, fazendo online, remota, né? E uma quantidade muito maior. Então, isso é um grande avanço que a gente está fazendo. E queremos ter uma central digital de aplicação, digamos assim, né? Para que a gente esteja mais com vocês, com os clientes, né? Nos comunique mais, esteja mais perto, entenda mais as suas necessidades e consiga ajudar, né? Então, isso vai melhorar nosso relacionamento, né? A gente vai conseguir expandir de ambos os lados e o custo, né? A gente falou, os vídeos falaram muito de custo, então, sem dúvida, é uma forma aí de a gente expandir, mudar um pouco a forma, mas funciona muito bem. Funcionou muito bem. Então, algo que eu vejo um dos pontos que aconteceu na pandemia, mas veio para ficar, né, para a gente desenvolver sobre isso. E inteligência, né, realidade aumentada também é um outro ponto que está, sem dúvida, junto do AI Companion, né, junto com o TeamPlay, que eu comentei, e que a gente sabe, quando a gente fala do simples, né, modo de dizer, mas WhatsApp, a facilidade que ele traz, né, comodidade, rapidez, e com os algoritmos aí de inteligência de realidade aumentada, muita coisa vai mudar também em termos de apresentação digital, online, e que vem amplificando aqui essa inovação, né? Então, isso também é muito interessante. Bom, em resumo, eu não sei se eu já estourei o meu tempo aqui,
Mas eu comentei no início, né, acho que a telemedicina, né, ela veio também para ficar, acho que vai facilitar muito, né, os acessos online, tudo que nós, Siemens, conseguimos fazer agora com vocês, clientes, de uma maneira muito mais rápida, né, uma capilaridade muito grande. A radiofarmácia centralizada, eu acho que sem dúvida é um tópico bastante discutido aí, foi falado bastante já nos congressos e precisa para dar essa capilaridade e aumentar a base instalada de PET-CT no Brasil, né? Os equipamentos remanufaturados e inteligência artificial. Então, acho que são oportunidades aí, ainda tem algumas dificuldades, mas que a gente tem que vencer, né? E aqui a gente precisa lutar bastante, né? E depois executar, né? Sem dúvida nenhuma executar. E eu finalizo aqui com esse slide que eu gostei muito, né? Isso foi o sumário da apresentação do professor John Prior em 2019. A gente teve um summit em Lausanne, né, na Suíça, e ele já falando muito claramente que o impacto, né, da inteligência artificial estaria praticamente em todas as áreas da imagem molecular, né? E ele coloca que só a interpretação, né, a olho humano não seria suficiente, né, para o nível clínico e para onde a medicina está se desenvolvendo também, né? Então, acho que é mais um ponto aí que vem para ficar para todos. E da minha parte é isso. Eu agradeço a todos. Eu finalizo aqui a minha apresentação. Obrigado, Fábio. Vou aproveitar enquanto a Leia se prepara aqui para fazer uns comentários da plateia. A Ana Célia fala que a Siemens está fazendo o futuro acontecer. E ela pergunta se o Brasil está preparado para esse futuro, né? Se as pessoas têm conseguido absorver essa quantidade de informações novas, essas novas tecnologias, a inteligência artificial, os modelos analíticos computacionais, tudo isso, como é que os clientes estão acessando essas informações e recebendo. E a outra coisa, ela pergunta, com tanta tecnologia, né, com a inteligência artificial, se o lado humano com a relação com os clientes não vai ser perdido olho com olho. Eu vou responder essa segunda parte, até porque sou diretamente envolvido nisso, né, como médico. Eu acho que a inteligência artificial realmente vai lenta e progressivamente substituir o nosso trabalho massivo, aquele trabalho do dia a dia, aquela operação que pode ser substituída para que você se dedique cada vez mais ao paciente, a poder conversar com o paciente em vez de ficar perdendo tempo medindo uma estrutura ou fazendo um laudo comparativo que o computador pode ajudar muito. Eu acho que a gente vai ganhar com a inteligência artificial mais tempo para se dedicar às pessoas. Eu acho exatamente o oposto disso. Eu vejo como um aliado, não como um concorrente. Eu vejo como uma ferramenta extremamente útil para diminuir erros recorrentes e diminuir, aumentar a nossa assertividade. Então, como é que os clientes veem essa chegada desse futuro? Então, obrigado pela pergunta. Acho que é bem interessante, bem de acordo, porque realmente a preparação, às vezes ela acaba sendo tardia, né? E eu falei que a pandemia ela trouxe algo que acelerou, né? Muitos precisaram se preparar, o que normalmente seria se fizesse, sei lá, em 6 meses, 1 ano, e em 2 meses tiveram que fazer. Então, acho que alguns já estão se preparando, tá? Acho que a grande maioria ainda não. Mas esse é um bom momento para que seja feita essa reflexão e de que mudanças drásticas que tiveram durante a pandemia, elas vão ficar, né? Então, ou todos, isso eu falo para todos, né? Se modificam, se preparam, buscam se aperfeiçoar, ou eles vão ficar para trás, né? Porque é uma mudança global, né? Não é uma imposição da empresa X ou Y, né? Acho que é uma mudança aí, né? Até no nosso dia a dia, em termos de canais de televisão, a gente viu a grande mudança que é hoje, né? Já mudou totalmente. Você assiste o que você quer, você paga pelo que você quer. Então é uma grande mudança, né? E eu concordo com você. Eu acho que a inteligência artificial ela veio como aliado, como ajudador, né? Ela de maneira alguma vai tirar o trabalho
do profissional da saúde, né? Mas ele precisa se aperfeiçoar, isso sim, né? Mas se eu me coloco como paciente e eu vou conversar com o Dr. Guilherme, eu quero ter a maior parte do tempo dele, né? Ou seja, do conhecimento dele conversando comigo, para que eu aprenda, para que eu saiba e veja, do que ele estar fazendo algum trabalho que seja, que a gente chama mais repetitivo, de produção. Isso a inteligência artificial vai fazer. Ele vai tirar uma carga dele, né? Porque senão ele nem vai ter esse tempo para falar comigo, né? A gente sabe como é a rotina de vocês no dia a dia, aquela pilha, laudos, ou seja, ele não vai nem conseguir falar comigo, né? Eu estou usando um exemplo, mas digo aos pacientes. Então, eu vejo dessa forma, né? E auxiliar, sem dúvida, no diagnóstico. O que ele demorava 20 minutos ou 15 para fazer lá numa marcação, numa quantificação, vai ser em alguns segundos. Em alguns segundos. Então, vai ser um grande auxílio. Dessa maneira que eu enxergo. Muito bem. A Beatriz e o Danilo, e eu compartilho da preocupação dos dois, das perguntas dos dois, né? Na verdade, vou dividir em duas, porque as duas perguntas são semelhantes, com mais a minha dúvida. Você falou muito bem dos equipamentos remanufaturados, você falou muito bem da capilaridade. Nós sabemos que a gente está tendo uma transformação da legislação. Vocês internamente, na indústria, na Siemens ou com outras indústrias, vocês pensam em participar dessa transformação da capilaridade? De que forma? Tanto nos equipamentos remanufaturados, você disse que vocês estão abrindo uma consulta pública, o que muito nos interessa, porque com esse câmbio absolutamente desfavorável, é muito complexo. Agora, e com o resto, com relação à capilaridade, radiofarmácias centralizadas, novos negócios, para que você permita mais gente ter acesso à medicina nuclear, seja convencional ou PET? Vocês discutem essas realidades? Não, sem dúvida. E assim, o interesse, com certeza sim. Com certeza sim. Né? Nós temos, assim, eu, sem dúvida nenhuma, eu discuto muito com a fábrica nos Estados Unidos, essa linha de equipamentos que a gente tem que chama Ecoline, para trazer para o Brasil. E vira e mexe, eles me perguntam, Fábio, e aí, como é que é? Como é que vai seguir a coisa no Brasil? Então, a gente acabou de fazer uma promoção agora para a América Latina com o PET-CT Ecoline, que ele chega a ter entre 30% a 40%, às vezes, de redução, e são máquinas remanufaturadas, ou seja, tem um processo minucioso feito na Alemanha, né? Tem um stamp oficial, ou seja, são máquinas com a qualidade realmente incontestável e que, sem dúvida, nos ajudarão aqui. Né? Então, é algo que a gente tem que combinar e, como eu falei, nos ajudar. Né? Então, os fornecedores da parte de radiofarmácia centralizada, como a gente consegue ajudar juntos, né? Porque eu acho que tem que existir também, principalmente a gente viu lá isolado na parte do centro-oeste, até no interior do sul do país, né, que falta máquinas, né, falta às vezes até os profissionais mesmo, oncologistas, né, porque uma coisa leva a outra. Então acho que isso a gente tem total interesse e expandir. Eu acho que é um mercado totalmente propício para remanufaturado e em conjunto com as empresas que têm aí a parte de radiofarmácia. Né? Acho que é questão da gente mutuamente aí construir. É um bom plano. Excelente. Com certeza vão ter outras perguntas para você, Fábio. A gente vai ter mais oportunidade de discutir. Eu queria convidar agora a Leia, gerente do Show-Figo da Bayer, para falar um pouquinho sobre a experiência dela com a medicina nuclear. Ela que veio de outros setores da oncologia, ela tem muita experiência na indústria farmacêutica e teve uma experiência extremamente enriquecedora em conhecer o desafio que é a medicina nuclear, nossas legislações, a complexidade da nossa especialidade. Leia, fica à vontade. Obrigado. Imagina, eu, na verdade, peraí. Você tinha entrado. Eu tinha, mas eu tinha entrado só um segundo. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Dr. Guilherme, pela apresentação. Não só a apresentação aqui, mas muito do que você me apresentou desse universo de medicina nuclear também, quando eu comecei o desafio. Tá tudo certo, gente? Vocês conseguem ver minha câmera, meu áudio e apresentação, né? Não, então tá joia. Queria agradecer imensamente o convite da Ana Célia, da Beatriz,
para adentrar aí nessa programação. É uma grande responsabilidade, porque é um mercado que eu tenho uma ótica bastante voltada para tratamento. Eu aprendi muito aí com a apresentação do Fábio, né? E minha visão aqui é um pouco... Eu queria trazer um pouco para vocês, aproveitar essa oportunidade de como uma indústria farmacêutica olharia a entrada no mercado de medicina nuclear, usando um pouco da visão que eu pude entrar. Eu entrei para trabalhar com o Xofigo em 2013, bem quando a gente estava começando ainda o trabalho. E, bom, aí eu trago aqui eu, me sentindo uma criança mesmo nesse mercado, em 2013, quando a gente entrou, sem saber muito bem onde procurar, para quem pedir ajuda, né, e como começar a trilhar esse caminho. E ainda bem que nós da Bayer conseguimos aí várias pessoas brilhantes para nos ajudar nessa jornada, e tem pessoas que estão inclusive na plateia. Mas a gente entrou no mercado adentrando aí as mudanças, né? A gente tinha a RDC de 64, depois teve a RDC 263, a gente querendo entrar com um produto, um radiofármaco com licença para medicamento, até então num cenário onde todos os produtos utilizados para tratamento dentro da medicina nuclear tinham registro como um insumo radioativo. E aí vem, né, eu trouxe um pouco dado aqui, muita coisa para a gente conversar, e trouxe vários toques para a gente conversar. Então, para uma indústria farmacêutica, você chegar no mercado e entender que para o seu produto vender em cada centro de medicina nuclear, você tem que tirar uma licença para aquele centro, é uma coisa bastante difícil, diferente para a indústria. Fomos atrás dos centros, e aí um ponto de reflexão que eu trago aqui, um ponto da medicina nuclear, é o quanto de resistência a gente não encontrou em habilitar esse centro para novos produtos. E eu não digo nem em relação à parte regulatória da história, mas sim dos proprietários dos centros de medicina nuclear, o quanto eles estavam interessados em abrir, de repente, essa vertente para tratamento. Então, esse foi um trabalho muito forte, e hoje, trazendo para o panorama que a gente tem hoje, eu vou voltar a falar mais sobre isso, mas, assim, existe no mercado mundial a intenção, inclusive da Bayer, de trazer outros radiofármacos e ampliar as indicações que a gente tem com o rádio 223, mas o quanto a gente aqui no cenário de medicina nuclear brasileiro, o quanto a gente está olhando para isso e se preparando para isso, até do ponto de vista, quando a gente pensa no nosso negócio, né? Será que as pessoas estão olhando para o tratamento como oportunidade de negócio também dentro da medicina nuclear? A gente teve todo um trabalho muito forte de entendimento e criação de um fluxo. Então, você pensa que na Bayer, o produto que nós temos menos prazo de validade, ele vale 2 anos. E aí a gente entra com um produto valendo 28 dias, que chega no Brasil ali pelo seu 13º, 14º dia, e que com alterações na fábrica ele chega às vezes até em mais dias. Então, o quanto criar um fluxo que trouxesse esse produto da Noruega em tempo hábil e fizesse todo o trabalho de capilarizar mesmo dentro de um país continental como é o Brasil. E aí, a gente teve uma parte muito grande para criar esse fluxo, para ter o entendimento de como as coisas funcionavam aqui dentro. A gente teve um apoio muito incrível da CENEM, toda a criação até hoje, um entendimento muito claro da necessidade de rapidez para as licenças com os pacientes. E todo o tempo que a gente demorou para ter aprovação. Então, todas as licenças nos centros, todo o entendimento e a criação de um fluxo para a gente trazer o produto para cá. Seguindo as RDCs, a gente esperava lançar o produto em 14, nós conseguimos lançar o produto em janeiro de 2017. Então, um alto investimento aí da indústria para conseguir manter a equipe todo esse tempo e tornar o produto viável. Eu não sei o quanto isso seria possível hoje, né, na urgência que a gente tem hoje das coisas, e para outras indústrias também. Logo que a gente trouxe o produto para o Brasil, a gente teve uma conversa muito, muito grande com a sociedade, aí aproveito a presença da Beatriz até para agradecer nesse trabalho, que a gente teve que entrar o primeiro medicamento dentro do trabalho da medicina nuclear. E isso, gente, para a gente trabalhar nisso do ponto de vista de acesso, existe uma negociação muito grande, intensa e diferente. Negociar um medicamento é muito diferente você negociar
qualquer outro procedimento da medicina nuclear. Então, o quanto a gente está preparado para essa conversa também com a operadora? Hoje eu trabalho muito treinando, às vezes, as equipes para conseguir conversar com uma operadora de saúde para conseguir negociar isso. Por quê? Porque um centro de medicina nuclear, ele tem acesso à operadora a pessoas que trabalham com diagnóstico e não a pessoas que trabalham com tratamento. Então, precisa existir também uma preparação desse centro quando ele vai trabalhar com Xofigo, com, enfim, qualquer outra terapia, para conseguir negociar, entender um pouco mais sobre quem procurar dentro da operadora. Além disso, um ponto que a gente trabalha muito forte é a sensibilização dessas pessoas com o momento do paciente. O Fábio falou muito bem sobre oncologia, acho que não só no mercado de diagnóstico, mas como no mercado farmacêutico, a oncologia é o foco. E aí eu trago também, a gente pode trazer essa discussão até para PET, com PSMA, enfim, outros PETs, o quanto esse paciente tem urgência. E o quanto a gente está preparado, como a gente, no caso, né, os serviços de medicina nuclear, a dar o suporte para esse paciente, a conduzi-lo para chegar numa linha e numa jornada menor e ter acesso tanto à terapia quanto ao diagnóstico. Acho que existe um trabalho de sensibilização muito grande para essa onda de oncologia que vem, que infelizmente é uma doença que aumenta a incidência, né? E que por isso é alvo aí de pesquisa para todas as universidades e indústrias farmacêuticas. Então, existia um trabalho muito grande e ainda existe de como tornar este produto um produto comunicável do Centro de Medicina Nuclear Cooperadora. Tivemos um apoio muito grande também da sociedade brasileira nessa conversa, nessa educação, e ainda é uma sensibilização que a gente precisa fazer. Criação de códigos de procedimento, né? Dentro de tratamento, nós tivemos que criar um código novo. E nós não, né? A sociedade, junto à AMB, criou esse código novo para essa comunicação. Então, tudo isso torna o processo moroso, né? Tudo isso, quando você está olhando do ponto de vista de indústria farmacêutica, o quanto você não tem que investir e o quanto o retorno não vem no período que você precisa que aconteça. Sem contar as perdas e garantias que a gente tem que oferecer para esse tipo de tratamento que a gente não tem que oferecer para outros tratamentos. Então, se você compra Xofigo hoje e seu paciente vem a óbito ou se ele tem algum problema, quais são as garantias que eu dou para o centro de que ela não vai arcar com esse prejuízo? E quem arca com esse prejuízo, né? Então, assim, olhando sob a perspectiva, a gente pode usar como exemplo o lutécio, né? Um produto que a gente tem aqui no Brasil, mas eu olho para a perspectiva dos Estados Unidos e Europa, a Novartis trazendo esse produto lá, com uma perspectiva de lançamento para o ano que vem. E será que no Brasil a gente vai ter essa entrada tão rápida? O quanto uma entrada de uma outra indústria farmacêutica não faria as coisas acelerarem, né? Acelerar essa curva, acelerar essa aproximação. Eu sei que a RPH traz lutécio hoje, eu só estou falando assim, o quanto terem outros players no entrante não poderiam ajudar a disseminação do conhecimento, e não só a disseminação do conhecimento, mas o investimento nesse setor. O investimento do ponto de vista científico, a gente está trazendo para agora, final deste ano e começo do ano que vem, o estudo PIS, que é o uso de rádio 223, não nós da Bayer, a LACOG está trazendo via IORTC, mas com aí o apoio, a Bayer apoia os grupos cooperativos nesses estudos, o quanto a gente não ganharia, do ponto de vista científico, de disseminação do conhecimento e ampliação da área, se a gente não tivesse mais um player envolvido nisso, né? E o quanto a gente facilita a entrada desses players aqui no Brasil. E um ponto que é importante é diferenciar um pouco o quanto ter um registro de medicamento muda o acesso a esse paciente ao produto do que quando a gente tem um registro de insumo radioativo. Então, por que hoje eu, com o Rádio 223, eu tenho acesso no rol da ANS? Por quê? Com o registro que a gente teve da Anvisa, nós somos um isótopo radioativo antineoplásico. Então, até no começo, foi uma falta de entendimento, na verdade, uma dificuldade de comunicação com a operadora, porque nós nos
conceituávamos não autoconceituávamos, a gente tinha em bula, né, isótopo radioativo neoplásico, quando a gente mandava quando o Centro de Medicina Nuclear mandava autorização para as operadoras de saúde, elas muitas vezes entendiam a gente como radiofármaco, não estávamos no rol de radiofármacos, logo não tínhamos acesso a esse tratamento. Então, por que a gente tem acesso? Porque aqui eu tirei um trecho do rol da ANS, né, então, a cobertura da quimioterapia oncológica ambulatorial é entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para o tratamento do câncer, que, independente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem de prescrição do médico assistente e são administrados sob intervenção e supervisão direta de profissional da saúde. Isso quer dizer que, assim como as quimioterapias, as imunoterapias injetáveis, todo medicamento que demonstra uma atividade antineoplásica, ele tem cobertura da ANS, mas para isso ele precisa ter o registro de medicamento. Então, assim, o benefício de você pegar a via de trazer um produto registrado como medicamento amplia o acesso, e ao ampliar o acesso, a gente beneficia mais pacientes e amplia a oportunidade de desenvolvimento também da terapia. E aqui eu converso muito, uma conversa que eu já tive bastante com o Guilherme, né, a gente conversa muito sobre isso, o quanto a gente pode impulsionar essa comunicação. Esse ano a gente teve a oportunidade de fazer junto à sociedade um programa da LACOG com a sociedade, tentando aí trabalhar de uma forma mais conceitual quão importante essas especialidades conversarem. Mas o quanto existe de oportunidade para a gente aqui e de desafio também. O quanto o médico nuclear não ficou bastante tempo focado em diagnóstico e não participou das mesas de discussão de casos clínicos, tentando entender, ainda com o diagnóstico, qual que é o papel dele, mas, sobretudo agora, na possibilidade de ampliar a sua participação falando de uma terapia. O quanto, se a gente não tivesse players novos aqui dentro, o quanto isso não seria importante para ampliar essa comunicação. Nós da Bayer vemos com muito bons olhos a entrada de novos players. Ao contrário do que as pessoas muitas vezes falam para mim, mas com a entrada desse produto você prejudica o seu. Eu acredito que você só amplia, você amplia a comunicação, você amplia acesso e você amplia as oportunidades desse mercado. Existe um arsenal de drogas em desenvolvimento e deveria existir muito mais. Mas, inclusive, mundialmente, não a pesquisa em medicina nuclear, ela ainda não está longe de conseguir o tamanho que ela deveria ter. Mas é uma estratégia para a oncologia, uma estratégia que faz muito sentido você ter cada vez mais agentes antineoplásicos oriundos aí da medicina nuclear. Então, aqui eu acho que o paradigma que fica e o quanto a gente quer, assim, o quanto a gente precisa que o mercado da medicina nuclear se abra para terapias e se abra de uma forma mais próxima do oncologista e mais sensível ao paciente. Um paciente hoje de oncologia, ele tem uma jornada muito grande. Além da luta contra o câncer, ele tem a luta para conseguir acesso, a luta para achar o médico, a luta para achar o centro de medicina nuclear que atende o plano específico dele. Ao entrar com toda a documentação, ele tem que esperar que a pessoa que recebeu a documentação dele esteja sensibilizada com a condição dele, que é o que muitas vezes não acontece. Então, eu vejo às vezes de uma prescrição até a primeira aplicação de determinada terapia, a gente demorar 60 dias. O que é 60 dias para um paciente oncológico, né? Então, isso vai fazer o oncologista mandar um novo paciente para a medicina nuclear? Não. Isso só vai fechar a porta. Isso prejudica a comunicação, inclusive para outros, aí olhando como a parte comercial, né? Você demorar a tratar um paciente do oncologista para tratamento favorece que ele olhe para você como um grande parceiro para diagnóstico também? Também não. Porque ele precisa olhar para esse médico nuclear e entender que esse cara é um parceiro dele. Não somente para o diagnóstico, que é onde ele tem volume, mas para aquele paciente de tratamento também. Então, assim, a minha apresentação ela não é tão técnica, tenho essas informações aqui de acesso, enfim, de codificação, elas são bastante rotineiras e hoje a gente tem uma clareza, a sociedade educou muito bem a medicina nuclear para isso, então eu acredito que as pessoas têm hoje por onde buscar, mas fica muito mais uma apresentação de discussão o quanto a gente precisa fazer
essa área acelerar, né? Essa comunicação aqui acelerar, não só do ponto de vista científico, mas do ponto de vista comercial. E eu queria muito deixar a perspectiva de uma indústria, como é difícil começar aqui, e o quanto você tem que ter de investimento ali para você conseguir segurar para todas essas barreiras serem transpostas, né? Então, é mais acho que a gente evoluiu muito, acho que de 13 são 7 anos nos quais eu me orgulho muito de ter feito parte. Eu agradeço muito a todas as frentes que a gente trabalhou. A gente tem um relacionamento muito bom com a CNEM, a gente consegue, até hoje a gente não teve nenhum paciente que a gente não deixou de tratar por algum problema. Do ponto de vista de licença, de fluxo, e a gente teve um trabalho muito grande com a sociedade, ainda tem um trabalho muito grande com a sociedade de aproximar essas especialidades, mas eu acredito que ainda, depois de 7 anos, a gente tem bastante para caminhar, e eu acredito muito no futuro dessas. Estou 7 anos nisso, não desisti, não saí, porque eu acredito muito, acho incrível, acho um mercado exponencial, de bastante potencial, mas acho que a gente tem que se sensibilizar para algumas coisas. Era isso, gente. Leia, excepcional. Guilherme, se você me permite, antes de você entrar nas perguntas logo, eu queria agradecer aí a Leia e a Bayer por serem os mais novos associados da Abdam e dizer que vocês podem contar com a gente para diminuir esses obstáculos todos que você experimentou nesses anos, que é exatamente o objetivo da associação. A gente está aí para ajudar nossos associados a gerar negócio e fazer acontecer da melhor maneira possível os negócios para os associados. Então, sejam bem-vindos. Obrigada, André. Eu lembro da Beatriz no último congresso da sociedade me convidando, e a gente entende que a gente tem que unir forças mesmo para... E tá do lado de quem entende, né, da atividade nuclear, né? A Bayer ainda é muito amadora nisso, porque é o primeiro produto que a gente traz, mas mundialmente é uma área que a gente olha e que a gente tem coisas por vir, estudos, a prova é esse estudo que acaba de chegar. Então, para a gente é uma grande oportunidade estar próximo de vocês, são as pessoas que conhecem bastante e que podem aí ajudar a gente nessa jornada. Obrigada pelo convite. Valeu, obrigado. Leia, parabéns pela apresentação. Eu não sei se eu aprendi com você ou se aprendeu comigo, mas eu penso muito como você, a gente pensa muito parecido com relação ao mercado de diagnósticos, que tem que ser reinventado, tem que ser recriado, tem que ser rediscutido. É um capítulo completamente diferente do diagnóstico, não necessariamente ele tem que estar inserido no dia a dia de quem faz diagnóstico, é uma subespecialidade que está crescendo, voando no mundo e tem o potencial. Você mesmo colocou aqui, até uma das perguntas os planos de expansão da Bayer com relação aos teranósticos, né? Então, se você puder, você falou brevemente que tem coisas vindo, tem o estudo PIS que vocês estão ajudando a trazer para o Brasil junto com a LACOG, vocês têm o Xofigo para outras doenças em estudo, vocês têm outros radiofármacos chegando nos próximos anos, não é isso? Isso, a gente tem vários estudos de combinação com Xofigo, então com hormonoterapia, com imunoterapia, com inibidores de PARP, provavelmente até com testosterona, que é uma estratégia bastante arrojada dentro do tratamento, mas que tem mostrado bons resultados junto com outras terapias. A gente tem outras moléculas sendo avaliadas e para outras indicações, então a gente tem todo esse portfólio aí para chegar, nesse pipeline para chegar. Hoje, assim, para curto prazo, eu tô olhando aqui a pergunta dele, a gente traz esse estudo, que é o estudo PISC em combinação com isolutamida, e espera que já seja uma grande expansão. Outros estudos para o Brasil a gente não tem mapeado, mas é uma tentativa, a gente sempre tenta colocar o Brasil nesse cenário. Não é uma estratégia fácil trazer pesquisa clínica para o Brasil num cenário normal, em medicina nuclear especialmente, porque você tem que, só para vocês entenderem, eu não posso ajudar o time de pesquisa clínica a trazer o produto para cá como expertise comercial, uma vez que eu poderia preterir médicos que eu tivesse interesse comercial.
Então, é outra área da Bayer que faz isso, no qual eu não tenho nenhuma gestão, porque para ter uma relevância clínica e científica, a gente não pode ter viés comercial. Então, eu, como marketing, eu não posso ajudar. Então, imagina que é bastante complexo para trazer, mas a gente está bastante feliz de conseguir trazer. Mas sim, a Bayer Mundo tem esse pipeline e, assim, a curto prazo tem esse estudo que eu falei. Falando de mundo, Leia, e depois o Fábio também pode responder. Falando de mundo, né? Perguntei aqui bastante para todos os palestrantes que estiveram com a gente essa nossa diferença de posicionamento tecnológico. E sempre faço uma referência, por exemplo, na parte de diagnóstico, comparando ressonância versus gama-câmeras e PET-CT. Fábio, acho que você pode ficar com essa parte da resposta, né? Como a gente é pequeno e como a gente não necessariamente é pequeno em ressonâncias em relação ao mundo, e do ponto de vista de Xofigo, proporcionalmente, populacionalmente, como que a Bayer coloca o Brasil? A gente está dentro das expectativas, muito abaixo em relação ao número de habitantes por dose? Como é que vocês fazem essa análise? A gente tinha uma perspectiva maior para o mercado. Não dá para... A gente sabe que é um país de 220 milhões de pessoas, mas que poucas pessoas têm acesso ao mercado privado, mas dentro do câncer de próstata, o que a gente observa é que, pelas dificuldades, o oncologista ainda deixa pacientes de última linha para encaminhar para Xofigo ou não encaminha. Porque, às vezes, ele encaminha, esse paciente tem dificuldades ou tem percalços para ter acesso à terapia, ele acaba evoluindo durante o encaminhamento e o paciente, na verdade, ele só perde tempo. Essa é a verdade. Então, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos a gente tem um mercado quase 15 vezes maior do que a gente tem no Brasil. Uma questão de restrição de dados, a gente não pode passar aqui para vocês o tamanho disso, mas assim, é muito aquém do que a gente entende como potencial para o país. Um ponto que eu acho muito importante destacar é assim, nos lugares que a gente tem um bom trabalho multidisciplinar, a gente tem excelentes resultados. Nos locais onde a gente não tem o protagonismo da medicina nuclear, a gente não tem bons resultados. Então, às vezes, a gente quer ampliar, a gente quer mostrar, e assim, falando um pouco de pandemia, acho que o Fábio trouxe isso, a gente conseguiu ampliar bastante centros, porque pela crise, como ele não conseguia fazer o diagnóstico, ele começou a olhar para o tratamento. Então, acho que foi bom para sensibilizar que é uma oportunidade, né? Acho que todo mundo na vida pessoal aí pôde rever bastante coisa, lugares que a gente poderia otimizar ou fazer de outra forma, e assim também aconteceu. Então, a gente acabou abrindo grandes centros. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 150 centros licenciados, onde mais de 130 já fizeram aquisição de Xofigo. Entretanto, com muita oportunidade de melhorar a comunicação entre as especialidades. E você, Fábio, faz esse paralelo para mim. Eu não te preparei, não te brifei, mas essa pergunta que eu faço para todo mundo. E eu sempre faço essa analogia com a ressonância para ficar uma coisa mais simplista. Quer dizer, a gente quanto a menos em ressonância, quanto a menos em gama-câmeras e PET, para que a gente entenda que nosso mercado está muito deficitário ou não. Essa comparação, né, ela ocorre até aqui internamente. Eu convivo com isso. Eu falo, pô, é injusta essa comparação, né, de PET-CT com ressonância, pelo número que eles global, né, de vendas de ressonância, né, realmente ele é muito grande comparado ao PET-CT. E agora, assim, o maior mercado mundial de PET, sem dúvida, é os Estados Unidos, e a modalidade, a gente chama de modalidade, né, tomografia, ressonância, PET, tal, que é imagem molecular, que tem o maior market share global, é a medicina nuclear, é a imagem molecular na Siemens. Então, o potencial de crescimento ele é muito grande e de desenvolvimento. E agora, há alguns anos já, qualquer centro, qualquer discussão que a gente começasse a falar de oncologia, o PET estava lá. Então, CT e ressonância sempre foi um default ali, né? Sem dúvida. Né? Vamos com CT e ressonância, acaba sendo um plug and play, tá? As máquinas hoje, na velocidade que estão,
que estão os desenvolvimentos, os tomógrafos nossos, e agora teve uma explosão de vendas devido ao Covid, e são máquinas plug and play. É um negócio assim impressionante, né? E nós estamos evoluindo também agora a complexidade, né, do PET-CT, dos cristais, né, que são feitos praticamente à mão na fábrica da Siemens. A Siemens, ela cresce o cristal desde a sua matéria-prima, de tudo do início, ele é praticamente feito à mão. Então, o processo de fabricação de custo, ele é totalmente diferente ainda da fábrica de ressonância, que fica na Alemanha, e que é algo ali que, quando você visita, você vê o caminhão chegando, lota de ressonância sai, caminhão chega, lota de ressonância sai. Um negócio impressionante, né? Eu morei ali do lado, então eu via isso no meu dia a dia. E o que eu vejo é o grande potencial, tudo que a Leia bem mostrou na apresentação dela, que foi muito legal, e saber isso, que vão ter novos radiofármacos, novos marcadores, o quanto a gente tem para crescer e para evoluir. Então, o investimento na Siemens, falando agora em PET, ele é muito grande, ele continua, né, quase que todos os anos agora a gente tem um lançamento novo, a gente tem novidade, né? Então isso é muito bom. E o que eu vejo é isso, eu vejo muito espaço para crescer, para a gente desenvolver ainda, né? Tem os pontos, os gargalos que a gente comentou, que precisa evoluir, né? A gente precisa juntar com os outros players, RPH, a própria Bayer, enfim, todos aí, viu? Tem um colega da Ciclobras aí também, nos unir para que isso evolua, né? Mas em 74, 75, se eu não me engano, né, que começaram essas ressonâncias. Então, eles têm um bom tempinho aí, né, na frente do PET-CT. Eu faço essa comparação com a ressonância, na verdade, não é por conta da tecnologia. Eu acho que a grande diferença com relação à ressonância, estou falando podendo falar em gama-câmara. Gama-câmara em 1970 também é mais... verdade. A gente, tem se razão. você esquecer o PET e falar de gama-câmara convencional, e também não tem um número proporcional em relação às tomografias ou às ressonâncias, por conta das questões de licenciamento. Em relação ao mundo, como que a Siemens vê essa questão de licenciamento? É um problema, não é um problema? A gente tem que trabalhar para que isso seja cada vez menos difícil, a gente tem que conseguir avançar nisso, a gente tem que tentar desburocratizar ou não? Você acha que é razoável, Não, comparando com o mundo? Não, tá certíssimo. A gente precisa melhorar isso, claro. Não, a gente não vê como um problema, não é como um problema, mas a gente pode melhorar, né? A gente tem benchmarks, a gente tem países aqui na América Latina, o Chile, que eles voam na nossa frente. Tem duas coisas que eu admiro demais lá, que a mentalidade deles se nós aqui no Chile não fabricamos a melhor tecnologia, a gente vai atrás, a gente compra melhor. E a gente faz acontecer. Então, o primeiro país da América Latina que instalou o novo PET-CT nosso, que é o Vision, que é o nosso top de linha, logo que lançou, foi o Chile, que já tem 3 instalados. Por quê? Não tem essa burocracia dos registros e etc., e precisa e demora um ano depois que lançou, uma documentação enorme e tal. Eu acho que tem que fazer de acordo, mas tem espaço para melhorar e a gente tem que lutar por isso, sem dúvida nenhuma, né? Porque isso vai avançar, isso vai nos ajudar, isso vai fazer o avanço do Brasil crescer, e precisa. A gente está atrás de nada contra os outros países da América Latina, sem dúvida, mas a gente está muito atrás em relação aos fármacos, como a Léa falou, né? Eu lanço o equipamento hoje, daqui um ano eu vou poder talvez estar falando para vocês desse equipamento. Daqui um ano. Então, tem muito espaço para melhorar, tem muito espaço, né? E comparando com a Europa, a Alemanha, o certificado deles, o CE, também é muito rápido. O FDA demora um pouco mais, mas não é que nem o Brasil. Mas sempre a Europa está na nossa frente e alguns países aqui da América Latina. Então, acho que tem muito espaço. Não tem porquê. Nós somos, talvez ali, um pouquinho, né, atrás,
uma pequena diferença com o México, mas a maior potência aqui na econômica, na América Latina. Então, acho que isso tem que mudar. Tem que mudar. Muito bem. Posso fazer uma pergunta até para o Fábio, de desconhecimento mesmo? Porque eu vejo que às vezes chegam várias terapias, várias abordagens diagnósticas para o tratamento, nos quais a gente tem pouco embasamento científico. Então, o que eu vou falar? Sei lá, o PET com PSMA. É com certeza um diagnóstico com uma sensibilidade incrível, mas que fica dentro da terapia aí uma dúvida de qual momento que ele realmente tem um benefício no tratamento, uma vez que todos os estudos foram feitos com base em cintilografia. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa tem uma prescrição de rádio 223, é feito um PET com PSMA, descobre-se uma meta visceral, ele não faz o tratamento. Mas, no estudo no qual a gente demonstrou benefício, não existia PET com PSMA. Esse estudo foi feito com base numa cintilografia. Será que a gente está, ao invés de escolher tão bem um paciente, a gente não está deixando de dar oportunidade para esse paciente ter um tratamento? E aí eu fico numa dúvida só de curiosidade mesmo. A Siemens ou as empresas de diagnóstico, elas pensam em fazer algum tipo de estudo para demonstrar em qual momento ele teria esse real impacto, ou não é totalmente de leigo, viu? Ou não é uma frente na qual se observa? Não, eu acho que sim. Vamos ver se eu consigo responder a tua pergunta aí. Existem estudos, sem dúvida, no nosso pessoal, na fábrica, né, de R&D, e o que a gente discute, que a gente vê, sempre... mas depois o Dr. Guilherme pode contestar aí, tá? Se eu falar algo ou alguém que não estiver correto. Mas o número de informações no exame de um PET comparado com uma câmera, com o SPECT, é muito maior. É muito maior, né? Então, se a gente pudesse fazer os exames aqui de cardio no PET, por exemplo, comparado, né, análise de fluxo de miocárdio, sem dúvida, ele é muito melhor, muito mais rápido, etc., como é feito nos Estados Unidos. Então, sem dúvida, eu vejo muito mais benefícios, né, falando do PET-PSMA, e o que a gente comparar com a gama câmera. Porém, há 4 anos, se eu não me engano, a Siemens ela desenvolveu no SPECT-CT uma nova forma de reconstrução de imagem, né, utilizando toda a parte de informações do tomógrafo, né, para formar uma imagem e usando alguns algoritmos, né, que a Siemens desenvolveu para a construção dessa imagem. Então, ela fica muito semelhante à imagem de um PET, né? Então, foi uma evolução muito grande, tá? Mas o preço também evoluiu, né? Tem tudo isso. Agora, número de informações, sem dúvida, é o PET-CT. Essa os estudos que eu vejo. A Leia tem razão na sua colocação, né, Leia? A gente, nitidamente, a gente olha os estudos pelo retrovisor. Então, tudo que a gente está falando, a gente está olhando para trás. Se a gente pensar em medicina de precisão, na melhor medicina, a gente imagina como lógica, como simples, uma lógica bem simplista, que quanto mais informações a gente tiver, melhor vai ser a seleção dos pacientes. E, obviamente, com um PET, a gente vai ter maiores informações. Mas isso tem que ser traduzido em dados. E os dados sobre mudança dessas condutas usando PET-CT ou com PSMA ainda não são robustos o suficiente. Eu, particularmente na minha prática clínica, pensando nas opções de tratamento do paciente, eu acredito que a gente tem que oferecer para ele o melhor critério de seleção possível. Então, eu não imagino que um tratamento como o Xofigo, ou como o lutécio, ou como a abiraterona, ou como quimioterapia, deva ser introduzido para um paciente baseado-se nos modelos do começo dos anos 2000, que é a tomografia e a cintilografia. Estamos falando em próstata especificamente. Eu acredito que a gente tenha que basear isso na melhor evidência possível. Então, assim, para fazer tratamentos tão caros, o Xofigo pouco mórbido, o lutécio pouco mórbido, mas quimioterapia muito mais mórbido, a gente tem que saber exatamente aonde a gente está. Então, e são exames, se você pensar do ponto de vista de farmacoeconomia, muito baratos frente ao custo dos tratamentos. Então, vale a pena você pensar. Mas a robustez das informações dos estudos
e dos dados científicos não são as mais consistentes, porque tudo foi baseado realmente para todos os modelos de tratamento, abiraterona, enzalutamida, quimioterapia, Xofigo, lutécio, foi baseado em tomografia e cintilografia óssea. Então, mas é fazer uma medicina baseada no retrovisor. Então, não pode. Eu acho que a gente tem que fazer uma medicina baseada olhando para frente. Então, mas você tem razão. Com certeza. Esse eu só vejo que às vezes para mais um pouquinho a gente vai tirar o diploma. Não, para próstata sobra paciente para menos tratamento, entendeu? Porque às vezes você... Não, na verdade, o que vai acontecer com os estudos novos da Bayer com combinação é que vai ter uma população gigantesca de pacientes para combinar com o Xofigo. Eu não acredito em monoterapia para tratamento de pacientes de próstata avançado. Né? Na linha primária, na linha inicial, até um pouco do início do escape com metástases pequenas, ou oligometástases, até acredito na monoterapia. Agora, depois, dali para frente, a heterogeneidade do tumor é tão grande que se a hora que vocês conseguirem as evidências, e vão ser muitas evidências, você vai ver que a gente vai ter uma linha. Isso vai gerar mais dificuldade, porque aí você vai ter realmente que fazer o trabalho combinado com o oncologista, porque ele vai querer fazer a abiraterona junto com o Xofigo, ele vai querer fazer quimioterapia junto com o Xofigo, e no tempo adequado, no momento adequado, então a gente vai ter que ter uma sinergia cada vez maior. Então, eu acho que é uma questão temporal. Acho que o Xofigo chegou muito cedo, teve alguns percalços por normal de um modelo novo, disruptivo. Então, assim, eu acredito no Xofigo, nas combinações de terapia. Acredito no lutécio na combinação de terapia. Acredito no lutécio DOTA como combinação de terapia no tumor neuroendócrino, porque a gente pega esses pacientes com heterogeneidade dos tumores e a gente consegue ver muito melhor isso quando você faz um lutécio, um galho PSMA e depois faz um PET com flúor, e você vê que lesões captam em um e não captam em outro. E se você combinar drogas, você vai ter uma resposta muito mais exuberante para esses pacientes. Então, eu acredito que continua focada, que eu acho que o Xofigo ainda vai ter um segundo momento muito maior, muito maior. Vamos ver as perguntas aqui, se tem uma para o Fábio aqui. Fábio, você tem presença global. Como você classifica a medicina nuclear no Brasil, inclusive a produção e disponibilidade de radiofármacos? Acho que você falou bastante disso, mas se quiser complementar mais alguma coisinha. De 0 a 10, dá uma nota aí em relação ao 10, que é os Estados Unidos. Olha, eu acho que Brasil seria uma nota 7, tem bastante espaço aí para a gente correr, principalmente distribuição dos radiofármacos e ampliar, né? Porque hoje primeiro, o preço, se a gente falar de preço de dose, também nos Estados Unidos, FDG, né, em torno de $100, algo que totalmente diferente da nossa realidade, né, a base de ciclotrons, etc. Então, tem uma facilidade lá, tem ciclotron em shopping center, por exemplo, então a facilidade é muito grande. Aqui a realidade é outra, mas a gente tem alguns caminhos para fazer, né? Que eu falei aí da radiofarmácia centralizada e etc. Então, acho que tem caminhos para a gente desenvolver bastante aqui no Brasil. E precisamos. Vamos lá. Essa não pode deixar, também do Jair, porque ele pergunta por que a iniciativa privada faz baixos investimentos na produção de radiofármacos no Brasil. Você tem 20 anos de medicina nuclear, Fábio. Você não tem como fugir dessa resposta. Vou deixar você primeiro e a Leia, que tem 7, ela fica para complementar. É uma pergunta bem, digamos... eu vejo que, assim, eu acho que são vários interesses, né, que tem por trás e que acabam me envolvendo, porque, assim, como eu falei, o Brasil, ele é a maior potência econômica aqui na América Latina, ele tem tudo para desenvolver, para criar e para ser o número 1 em todos os aspectos, né? Então, acho que são outros interesses que acabam brecando e não desenvolvendo essa parte aí dos radiofármacos. Deixa eu te perguntar diferente, então. Por agora, a ignorância minha. A Siemens, em algum lugar do mundo, participa como player na produção de radiofármacos, na distribuição? Aí, não vamos falar de ciclotron, tá? Porque isso eu sei que vocês têm... Mas na cadeia produtiva, não equipamentos. E, se sim, por que não? Já participou nos Estados Unidos, né, com a chamada PETNet.
E no meu início aqui, em 2011, tá? Foi quando eu assumi a área de medicina nuclear no Brasil. A minha primeira discussão aqui em pauta interna foi isso, pô, vamos montar uma petnet aqui no Brasil. E assim, acharam um absurdo, né? A coisa não evoluiu como no Brasil e não conseguimos isso, e legislação, então assim, tudo brecava. Né? Hoje já não tem mais lá nos Estados Unidos também, né? A gente já, a Siemens parou de fabricar a parte de ciclotrons, então parou. Eles estão saturados, né? Para falar a verdade, em termos de ciclotron. Mas no início, sim, ajudava muito e seria um empurrão aqui. Né? E teve uma empresa no momento que desculpa, eu não lembro o nome, mas teve uma empresa americana que tentou fazer isso. Ela veio para o Brasil. Qual? Foi a Sinclair. Ah, tá legal. Eu lembro muito bem disso. Então, mas também a coisa não evoluiu. E hoje não tem mais. Agora, a questão da gente unir forças aqui para a coisa andar no Brasil. Fábio, como é que fala em alemão? Brasil não é para amadores. Brasil ist das nicht for beginner. Amadores, eu não me lembro essa palavra. Você deve falar isso muito nas suas reuniões com a Alemanha, né? Olha, o que eu tenho para te falar, Guilherme, é que quando eu estava na Alemanha, e eu lembro que vinha o head de logística lá da Europa toda, ele era um alemão, mas muito legal. E eu não tinha mais nada a ver com o Brasil na época, eu cuidava do sudoeste da Europa. Ele vinha falar comigo e falava assim, Fábio, pelo amor de Deus, me ajuda com a logística no Brasil, me ajuda a entender isso aqui, cara, porque eu já estudei, eu já vi, e eu não consigo entender. Eu lembro muito bem que ele sentava do meu lado, né? E a gente dava risada sobre isso. E eu falei, é exatamente o que você falou, ó, o Brasil não é para amadores e não é para quem tem coração normal também. Você tem que ter um coração um pouquinho acima da média aqui para resistir o que a gente passa aqui, né? Você sabe por como aí. não é para amadores. O André Salgado também tem experiência com alemães. Acho que está no mudo. Está no mudo. É verdade, a gente tem muita experiência com alemães aqui. É difícil explicar para os alemães e para os franceses a realidade daqui. E quando vai para a questão tributária, então, é melhor desistir, que eles não entendem mesmo. Realmente. A parte tributária é bem difícil de explicar. É difícil de entender, né? Quanto mais explicar em outro idioma. Bom, você me perguntou também, né? Como é que a gente explica o baixo investimento. Eu acho que a Bayer faz investimento a nível mundial em relação aos radiofármacos. E a Bayer comprou a Algeta, né? Que foi a empresa que desenvolveu o Xofigo. Então, mas viu o quão é difícil operacionalizar tudo isso e tornar o produto viável em todas as partes do globo aí. Então, eu não vejo ela não investindo, mas acho que muito mais consciente de como operar nesse mercado. Mas sim, vejo a empresa investindo, só que com outra consciência, hoje sabendo muito mais assim, como operar e onde entrar, né? Acho que da perspectiva global é isso que eu sinto da empresa. Não estou o tempo todo com eles, nas reuniões que eu participo, é isso que eu percebo. É uma área que eles querem trabalhar, mas hoje com mais discernimento, assim. Muito bem. Mais uma pergunta recorrente em todas as reuniões. E é incrível essa pergunta, todas as reuniões teve. O Heleno Ribeiro Simões. Como é visto pelos palestrantes a concretização da construção do reator multipropósito? Vocês acham que para o negócio de vocês, Bayer, vai fazer diferença? O reator multipropósito ou muito mais importante a parte de regulação das nossas situações aqui? E para você, Fábio, com certeza também. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que tudo que amplia o acesso e regulamenta, ele tende a aumentar as pontes, né? Eu falo que esse mercado precisa acontecer coisas e chegar pessoas para que as especialidades conversem mais e que mais comunicação exista. Então, para a Bayer, a gente vê com bons olhos e torce para que essas coisas
se concretizem o quanto antes, e também vemos com bons olhos quando outras indústrias e outras empresas trazem outros radiofármacos para cá. Então, para a gente quer a expansão da área, porque todo mundo ganha com isso. Não, coincido com a Leia, sem dúvida é um desenvolvimento para o país. Isso vai nos ajudar, com certeza vai nos ajudar. Só vejo pontos positivos no reator. Agora, quando a gente coloca ali em perspectiva o reator e as licenças, a nossa legislação aqui para outros marcadores, eu coloco isso em primeiro plano. Eu acho que isso tem uma necessidade muito maior, uma urgência muito maior que precisa acontecer para ontem. E o reator, sem dúvida, que venha, poxa, fenomenal. Eu lembro quando o Dr. Gustavo Gomes falou lá no Congresso Brasileiro, que foi aqui em São Paulo, alguns anos sobre isso, teve uma apresentação do pessoal, pô, excelente, tem que acontecer, mas os marcadores, poxa, é para ontem, essa legislação, isso tem que desburocratizar e acontecer, em primeiro plano, sem dúvida. Muito bem a todos. Ana quer falar, que está dando tchauzinho. Você está dando tchau ou quer falar? Está levantando a mão? Então, a palavra é sua, você tem todo... Obrigada, Guilherme. Leia, eu participei desde o início do estudo clínico do Xofigo no Brasil. Na época, através da REM, a gente estabeleceu toda a logística, que eu acho que é a logística que se mantém até hoje, da importação. Participei da reunião na Baia, que vocês organizaram com todos os stakeholders. Acho que foi uma reunião fantástica para que todo mundo se conscientizasse do seu papel, na importação, na distribuição e na chegada. Saindo da REM, esse processo todo passou depois da Baia para a Eckert Ziegler e acredito que continua até hoje. Então, quero te dizer o seguinte, se você tiver outras moléculas, outros estudos clínicos no Brasil que envolvam material radioativo, fale comigo. Eu tenho assim uma boa experiência, posso te ajudar bastante. Essa do estudo clínico do Xofigo, na época rádio, né? Uhum. Foi fantástico, nos deu um aprendizado assim maravilhoso. Era isso. Não, obrigada, Ana. Inclusive, é essa base que eles estão usando para trazer esse estudo de novo. Com certeza foi um trabalho super importante para a gente iniciar as coisas aqui, mas já conto com você e agora ainda mais. Obrigada. Muito bem. Então, mais um dia maravilhoso. Mas antes tem a última pergunta, então vou fazer, porque é outra também pergunta recorrente. Claro que ela está colocada de uma outra forma, mas resumidamente qual seria hoje a solução viável para Bayer, Siemens, atender todo o país com igualdade? Estamos falando de capilaridade, da dificuldade de distribuição dos materiais radioativos, de distribuição de técnicos da Siemens no Brasil inteiro. Então, vocês têm algum plano diferente? Tem alguma coisa de novo que adicionar, além de tudo que vocês já falaram? Ou estão satisfeitos com as respostas? Eu olhei com muito bons olhos a entrada de outra companhia aérea, né, no transporte desse ano. Eu acho que isso, ficar na mão de uma companhia só, numa situação dessa que a gente teve de pandemia, é uma coisa muito arriscada. Então, eu acho que isso foi... A capilaridade da Azul também é um negócio muito interessante, porque ela interioriza muitos voos, né? Então, achei que foi uma conquista que a pandemia trouxe muito importante para a gente, principalmente que a gente não sabe muito bem como vai ficar o cenário da aviação aí nos próximos meses e anos, né? Hoje a gente faz isso, a gente trata igualmente todo o país, do ponto de vista e a gente arca com isso, né? Porque é muito mais barato para fazer o desembaraço aqui no Brasil do que numa dose no Piauí, enfim, em regiões mais distantes aqui de onde chega, que é em Guarulhos, novamente, porque na pandemia a gente mudou para Viracopos, mas voltamos para Guarulhos de novo. Então, bom, eu acho que isso que aconteceu da gente ter mais opções de transporte, isso ajudou, eu vi com muito bons olhos. E
E acho que aí eu tive algumas reuniões com a CNE ano passado do ponto de vista de otimizar algumas coisas de licença e que ajudou bastante a gente também. Então, hoje, eu não consigo, do ponto de vista de transporte ali, de atender todo o país, eu não consigo pensar em algum outro ponto que a gente não esteja atendendo. Muito bem. Fábio? Sem dúvida, a logística, acho que esse processo precisa melhorar e, como a Léa falou, na pandemia se mostrou, acabou ficando um caos, né? Então, isso precisa melhorar. O acesso depois, né, através, a gente utilizar os meios digitais para aumentar o acesso, todas as partes do país, né, e conseguir, através de máquinas de um custo mais baixo, e aí entra remanufaturado, que eu já falei, e um outro modelo de negócio que a Siemens tem, que ele chama MES, ele funciona como se fosse um lease, né, a gente já está operando com esse modelo, então a gente consegue trocar, em resumo, CAPEX por OPEX, digamos assim, né, e montar um modelo econômico junto com o cliente que facilita para quem não tem aquele caixa no momento, enfim, por um investimento inicial. Né? Então, acho que isso vai ajudar, sem dúvida, e o que a gente tiver de união junto às empresas aí, conseguir fazer juntos, com radiofarmácia centralizada, né? Eu acho que vem a calhar. Eu acho que são os pontos que a gente pode trabalhar e trazer para o país. Muito bem. A gente poderia ficar aqui falando horas, porque vocês dois conhecem esse mercado como poucos e sabem as dificuldades como poucos, mas a gente tem que encerrar e eu vou passar a palavra para o André para ele encerrar esse evento maravilhoso que a gente teve. Obrigado de novo, Vida, pelo convite. Espero que tenha sido satisfatório para todos. Nós tivemos uma participação de mais de 60 pessoas, chegamos a um número muito grande de participantes, então agradeço a todos. André, obrigado pelo convite novamente. É isso, Guilherme. Muito obrigado a você. E eu acho que mais do que satisfatório, as apresentações foram excelentes. Eu brinco com a Ana aqui na área de medicina nuclear, quando ela tem que explicar alguma coisa para mim, ela tem que falar como se fosse para uma criança de 2 anos. Mas eu estou evoluindo, já estou chegando nos 4, viu, Ana? Já estou conseguindo entender alguma coisa. Então, é super importante para nós entender exatamente o mercado para que a gente possa nos articular dentro da associação e da associação com os stakeholders do mercado para poder apoiar vocês. Então, esse é o principal objetivo. Leia, excelente apresentação, obrigado. Fábio, excelente apresentação, obrigado. Guilherme, obrigado pela mediação. E obrigado a todos os participantes que estiveram e que estão aqui conosco até esse final. Boa noite a vocês. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado. Até logo. Até logo. Obrigado a vocês. Por favor, eu peço a todos que respondam depois da pesquisa de satisfação, a gente vai mandar para o e-mail de todos, tá? Obrigada. Obrigada. Legal. Obrigado e até logo.